Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 6 da disciplina de Geografia. Vamos trabalhar sobre a ocupação do território por diferentes etnias. Os objetivos da aula, então, são conceituar a etnia, conhecendo algumas etnias do nosso país, perceber onde mais se encontram determinadas etnias no território brasileiro, notar a distribuição étnica em Santa Catarina, conhecer um pouco acerca da ocupação do território catarinense pelos negros na história do nosso país. Então vamos lá. O que são etnias? Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre etnia, já leram sobre etnias, né? Dados étnicos, questão étnica cultural. Então vamos entender bem aí o que significa isso. Então, trata-se de uma comunidade humana que tem afinidade, né? Tem características muito parecidas na questão da cultura, da língua e da raça. Os integrantes de uma etnia identificam-se por compartilharem diversos laços históricos. Então, assim, a etnia, a gente às vezes atrela muito a questão de raça, né? A etnia negra, branca, enfim. Na verdade, a etnia, a classificação é muito mais específica, porque ela traz sim a questão da raça, né, da cor da pele, mas ela também vai estar trazendo essa questão cultural e também a língua, tá? A linguagem utilizada. Então, os integrantes ali de uma etnia, eles vão estar se identificando através de laços históricos. Então, conforme a história dessa etnia, se classifica hoje a etnia atual. Além da história em comum, os membros eles mantêm práticas culturais e comportamentos sociais similares, fortalecendo as tradições. Então, nas etnias é notável essa questão da tradição, tá? Então, assim, os membros, né, as pessoas que pertencem aí a uma etnia, eles vão estar praticando uma cultura muito próxima, muito parecida e também alguns comportamentos, alguns hábitos em comum. Então, a etnia ela vai muito além dessa questão de raça. As etnias no Brasil. Então, você já ouviu falar que o Brasil é um país multicultural, ou seja, ele possui múltiplas culturas. Como assim, prof? Nós não temos a cultura brasileira, a cultura americana, né? Cada país não tem a sua cultura? Sim, mas há determinados países, como por exemplo o Brasil, em que nós temos uma cultura geral, mas também nós temos culturas bem específicas de cada região do Brasil. Nós temos culturas específicas até mesmo dentro dos estados ou até das cidades, culturas bem específicas de modos bem específicos. Se o nosso país é multicultural, automaticamente ele vai ter diversas etnias e isso acontece visto que há mais de 5 séculos, imigrantes de todo o mundo imigraram para o território brasileiro por diversas razões. Leia agora acerca das etnias brasileiras. Então, o nosso país ele é multicultural justamente porque lá no ano de 1500, os portugueses vieram para o nosso país. Automaticamente houve uma mistura aqui de pessoas, de portugueses, de indígenas, depois foram trazidos africanos, mais tarde outros europeus vieram para cá, né, alemães, italianos. Isso formou aí um número de etnias bem grande no nosso país e por isso que hoje a gente considera o Brasil, um país multicultural, múltiplas culturas. Vamos então falar sobre os índios. Então esse é o grupo étnico que habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Quando é dito, os portugueses descobriram o Brasil. Não, quem descobriu, né, chegou primeiro no território foram os índios. Os portugueses eles chegaram depois, fizeram a exploração, mas já tinha gente habitando aqui. Então é errado dizer o descobrimento do Brasil. Eu posso falar descobrimento do Brasil pelos portugueses, tá? Nesse período, os índios somavam 5 milhões de pessoas, porém os índios foram quase disseminados e hoje restam cerca de 800 mil no Brasil. Olhem a diferença aqui de número de indígenas no nosso país. Na época, cerca de 5 milhões de pessoas de indígenas espalhados pelo Brasil.
hoje 800 mil, menos de 1 milhão de pessoas. Então a gente nota uma boa diferença justamente porque os portugueses trouxeram diversas doenças, escravizavam os indígenas, então a população começou a diminuir muito. Justamente por conta disso, porque na verdade as populações, elas a tendência a crescer. Hoje a gente vê um aumento populacional, né, no nosso planeta muito grande. Então, aqui, se não fosse toda essa exploração portuguesa, os indígenas com certeza estariam numa quantidade enorme hoje no nosso país. Os negros. Essa etnia, ela foi forçada a emigrar para o Brasil uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O que aconteceu aqui, gente? Os negros, aqui a gente fala dos africanos em específico, eles foram trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos juntamente com os índios. Mas quando a gente trabalhar isso em história, a gente vai ver que os índios eles trabalharam por um período mais curto como escravo, enquanto que os africanos ficaram por séculos sendo escravizados. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo, tá? Então, assim, diversos países já utilizavam, né, isso era bem comum na antiguidade, a mão de obra escrava, e o Brasil está entre um desses, né, um dos que mais utilizou, justamente por a gente ter um vasto território aí para exploração. Hoje os negros, eles se concentram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso das regiões Nordeste e Sudeste. Trouxe um mapa aqui para vocês se localizarem. Então, nesses locais, a mão de obra escrava ela foi muito mais intensa na história. Então, hoje há mais negros nessas duas regiões do Brasil. Os brancos. A grande maioria da população branca, ela tem origem europeia, né? Ou são descendentes desses. Então, assim, tem origem de países, Alemanha, Itália, Polônia, enfim, países lá do continente europeu. Sempre lembrando, Europa, o continente que é dividido em vários países. No período colonial, vieram para o Brasil espanhóis, holandeses, franceses, além de italianos, eslavos, alemães, entre outros. A região sul abriga grande parte dos brancos da população brasileira. Então, a gente pode notar na nossa própria cidade, se a gente caminhar na nossa cidade, a gente vai perceber que boa parte da população, inclusive em Santa Catarina, boa parte da população, né, na Santa Catarina, região sul, tem descendência aí de brancos. Os pardos, a etnia formada a partir da junção de três origens. Aqui nós temos três origens que juntas formam os pardos, que são os brancos, com negros e com indígenas, formando três grupos de miscigenação, tá? A miscigenação é essa mistura de diversas etnias formando uma outra. Então isso era bem comum, né? O Brasil sendo um país multicultural, obviamente que as pessoas elas vão ter, né? A reprodução ela vai acontecer também, não só branco com branco, negro com negro, indígena com indígena. O que vai acontecer com indígena e africano, por exemplo, com branco com negro, enfim. E vai estar formando outras etnias. E aqui nós temos os pardos, né? Que é a mistura de branco, negro e índio. Para os mulatos, corresponde à união entre brancos e negros. Esse grupo ele representa 24% da população, então a cada 100 pessoas, 24 são mulatas, e ocorre com maior predominância no Nordeste e no Sudeste brasileiro, a mesma questão ali dos negros, tá, gente? Então aqui a gente falou sobre os mulatos. Sempre é bem importante a gente perceber essa região, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu quase não vejo na minha cidade mulatos, por exemplo. Justamente porque em cada região do Brasil há uma predominância maior de determinadas etnias e menor de outras. Os caboclos. Então, eles representam a descendência entre brancos e índios, né? Entre europeus e índios. No país, correspondem por 16% da população. Então, a cada 100 pessoas, 16 são caboclas. Esse grupo ele se encontra nas áreas mais longínquas do país, ou seja, áreas um pouquinho mais afastadas, onde não há tanto aí uma grande concentração de pessoas.
Os cafusos, será que vocês já ouviram falar sobre os cafusos? Esse grupo é oriundo da união entre negro e índio. Essa etnia é restrita e corresponde a 3% da população. A gente tem uma quantidade bem pequena, então a cada 100 pessoas, cerca de 3 são cafuzas. É encontrado com maior frequência na Amazônia, aqui no norte do país, no centro-oeste, tá? E também no nordeste. Então os cafuzes estão mais presentes nessa região, enquanto no sudeste e no sul a predominância é bem menor. Etnias em Santa Catarina. Então, no nosso estado foi colonizado por europeus e por isso é perceptível hoje com a distribuição das etnias. Trouxe aqui algumas etnias para vocês estarem observando a predominância, estarem aí notando, né, por que a gente nota pessoas com determinadas etnias mais predominantes aqui. Brancos. Como a gente não trabalhou ainda porcentagem, eu trouxe de um outro modo aqui para vocês, tá? Então, a cada 1.000 pessoas, 881 se classificam como brancas. Lembrando, as etnias, cada pessoa se classifica em uma determinada etnia. Claro que tem que estar de acordo com a cultura e com o que a pessoa é. Eu não posso me julgar uma etnia que eu acho legal, então eu sou. Cada um, né, de acordo com a sua cultura, consegue classificar a sua etnia. Então, é esse número, né, 801 pessoas a cada 1.000 se classificaram como brancas. Pardos, olha a diferença aqui, 90 a cada 1.000. Negros, 27 a cada 1.000. E aqui amarelos ou índios, 2 pessoas a cada 1.000. Então a gente percebe essa diferença, né? Por isso a gente nota, né? Nossa, quase 90% da população catarinense é composta por pessoas brancas. O que é essa etnia amarela? Provavelmente vocês já tiveram, de algum modo, né? Já trabalharam etnia e viram etnia amarela. Basicamente, a etnia amarela é aquela que pertence aos asiáticos, as pessoas de olhinho puxadinho, né? Japoneses e chineses em especial. Então, ali se classifica como etnia amarela, que tem também tem uma certa predominância aqui no nosso estado. Ocupação do território catarinense pelos negros. Agora você, aluno, irá compreender como foi a ocupação do território catarinense pelos negros, visto que eles fizeram parte da história do país, trazidos para serem escravizados. Então, a gente vai compreender um pouquinho como foi essa ocupação dos negros em Santa Catarina. Então, Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de pessoas que se declaram brancas. A gente viu ali 881 pessoas a cada 1.000. Porém, nem sempre foi assim. Isso é um dado atual, tá? E antigamente, né, ali na época da colonização, era assim. Registros históricos indicam que no século XIX, alguns municípios catarinenses tinham uma população de escravos negros superior a 20%. Então, a cada 100 pessoas, 20 eram negras, uma predominância muito maior do que hoje. Ainda que hoje há poucos negros no território catarinense, eles participaram da formação do povo catarinense desde os primeiros povoados. Então, hoje nós temos a predominância menor de negros em Santa Catarina, mas nesse período de formação, de colonização, eles tinha grande quantidade de negros em Santa Catarina. Os negros, eles contribuíram desde o princípio para a evolução da economia na região, por conta do trabalho escravo. Por exemplo, como tropeiros, vaqueiros, mineiros, trabalhavam na lavoura também, na construção de estradas de ferro e em afazeres domésticos, aqui, né, com esse período da escravidão no Brasil. Então, aqui, eu trouxe uma foto para vocês, tá? Integrantes da comunidade quilombola Invernada dos Negros, localizada nos municípios catarinenses de Abdon Batista e Campos Novos, onde vivem cerca de 80 famílias. Comunidade quilombola, vocês vão estudar em história isso em breve. Assim, houve um momento da história, né, depois que os negros vieram para o Brasil, em que eles começaram a se rebelar. Então, eles começaram a criar comunidades, então eles fugiam da escravidão, fugiam das fazendas, por exemplo, e iam para um local mais seguro para sair dessa vida escrava. E esse local eram os quilombos. Hoje, mesmo que não há mais escravidão no Brasil,
descendentes desses quilombos, eles ainda mantêm essas comunidades. Claro que a questão agora é diferente, não é uma questão de fugir da escravidão, porque ela nem existe mais no nosso país, mas esses locais eles ainda existem. E aqui nós temos um desses que é uma comunidade quilombola aqui no nosso estado. Pessoal, então agora vocês concluíram os estudos de vocês. Vocês vão realizar alguns exercícios, voltem ali nos slides, voltem no vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, até a próxima e bons estudos!